Como incluir crianças sem diagnóstico ou laudo na educação infantil? Eu sou Vivian Mazeu e aqui eu ensino tudo sobre educação infantil e trago ferramentas e estratégias para você se tornar uma professora segura. Olá, professora! Tudo bem? Provavelmente você já teve alguma criança com deficiência na sua sala e se você não teve, com certeza você vai ter. E aí? E nessa situação? Como é que age? O que a gente tem que fazer? Antes de eu te explicar exatamente o que você precisa fazer, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. Ativa o sininho, né? Deixa ativada aí as notificações. Toda semana eu posto vídeo novo aqui. E se você estiver inscrita com a notificação ativada, você vai ser avisada e não vai perder o conteúdo que eu trago aqui toda semana. Bom, o número de crianças com deficiência é cada vez maior. O último censo revelou que em maior número está a deficiência intelectual. E em segundo lugar, o TEA, transtorno do espectro do autismo. Pois é, você muito provavelmente já tem sentido isso aí no dia a dia, na realidade, né, em todas as etapas da educação. E óbvio aqui o nosso foco é a educação infantil. Mas, Vivian, o que é a pessoa com deficiência, né? Em 2006, a ONU publicou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que apresenta a seguinte definição, abre aspas, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdades de condições com as demais pessoas, fecha aspas. E a educação infantil, ela é o início da jornada, né? Ela é a porta de entrada da criança da educação básica, do bebê e da criança, né? Então é justamente nessa fase onde a gente começa a descobrir os casos de criança com deficiência ou com alguma necessidade educacional especial. E a professora, ela precisa estar segura para trabalhar com essa criança e principalmente para proporcionar que cada uma das crianças desenvolva todo o seu potencial. E quando a gente fala em necessidades educacionais especiais, quando a gente fala em criança com deficiência, a primeira coisa que vem à cabeça é laudo. Pois é. Já me conta aqui se você fica preocupada se a criança tem laudo, se não tem o laudo, querendo saber o que a criança tem, o que a criança não tem, como é que você se sente com isso, como é que você age. Mas deixa eu te contar uma coisa. Importante que você saiba. Segundo a resolução do MEC, para que a criança seja incluída e que tenha essas necessidades atendidas, né, basta que seja solicitado. Ou seja, não precisa de laudo. E cada criança vai ter uma necessidade. Então, pode ser uma necessidade de uma mediação, pode ser a necessidade de adaptação de um material, pode ser a necessidade de uma avaliação diferente, né, principalmente para as crianças mais velhas. Então, isso deve ser prontamente atendido, independente de laudo, somente mediante uma solicitação. Eu sei, e você também sabe, que isso não acontece na prática, porém, isso é lei, é direito da criança e está garantido por lei. Só que se isso não acontece na prática, além de prejudicar a criança, isso também nos prejudica. Prejudica você, professora. Porque se a criança não está recebendo toda a orientação necessária, todo o tratamento necessário, tudo o que ela precisa para desenvolver todo o seu potencial, isso vai impactar no nosso trabalho. Isso vai prejudicar o nosso trabalho. Nós também acabamos nos sentindo incompetentes, frustradas, né? Porque parece que a gente não avança. E muitas vezes a gente não avança porque falta outras medidas que não estão dentro do nosso controle. Mas e se eu te disser que uma professora segura, aquela que sabe exatamente o que fazer, como fazer e por que fazer, ela tem muito mais chances de conseguir que a sua solicitação seja atendida. Porque é importante que a gente saiba defender aquilo que a gente está solicitando, né? Explicar por que aquilo é importante, por que aquilo é necessário, por que aquilo é direito da criança. E a gente chega meio que brigar até para conseguir esses direitos respeitados. Logo,
A pessoa que está preparada, a professora que é segura, ela tem muito mais chance de conseguir isso do que a professora que não é segura. Por isso, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar todas as nuances aqui dentro de rotina, dentro de planejamento, dentro de avaliação, do que você tem que pensar, do que você tem que refletir, do que você tem que observar, registrar para atender essas crianças e também para garantir que todas as suas crianças, não só as crianças com deficiência, né, desenvolvam todo o seu potencial. Então, a primeira coisa é pensar que não há a necessidade do laudo. É claro que em alguns casos o laudo ajuda bastante, porque quando é um laudo bem elaborado e principalmente quando é um laudo que tem um trabalho multidisciplinar, né, que vários profissionais avaliaram aquela criança, muitas vezes o laudo ele nos traz informações ricas, informações preciosas, que a gente pode utilizar no planejamento, que a gente pode utilizar ali nas atividades, na avaliação, na rotina, no dia a dia com a criança. Então, quando tem o laudo, é muito importante que você tenha acesso a esse laudo, que você leia esse laudo, que você faça anotações a respeito desse laudo, para alinhar ali tudo que traz da área da saúde, né? Todas as informações que vêm da criança para agregar no seu trabalho. Ótimo. Porém, é importante saber que mesmo sem o laudo, dá para fazer um excelente trabalho. E mesmo sem o laudo, a criança tem todos os seus direitos de inclusão garantidos, tá? Porque o laudo, ele é um relatório médico. E na escola, a gente tem que produzir todo o conteúdo, todo o relatório, tudo que a criança precisa da parte pedagógica, não é da parte da saúde. Então, a gente não depende de um laudo para fazer um bom trabalho. Eles podem se complementar, porém não depende, tá? Então, a partir de agora, livre-se assim dessa ideia de que, ai, mas eu preciso de um laudo. Nossa, mas que horror! Se a criança não é laudada, eu não consigo trabalhar com ela. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E algumas pessoas, até muitas vezes, às vezes por incapacidade, né, falta de informação, incapacidade ali momentânea, não que não possa aprender, né, mas naquele momento tá incapaz, não tem a informação, ou até mesmo, sei lá, de repente uma pessoa, né, com valores ali corrompidos, usam essa desculpa e não fazem um bom trabalho simplesmente porque não tem laudo. Isso tá errado. A gente não depende do laudo, a gente não pode falar que não está fazendo um bom trabalho ou que não está dando para atender as necessidades dessa criança porque não tem o laudo. A gente definitivamente não depende do laudo, tudo bem? Que isso fique claro para você, que você não use isso como uma necessidade maior, uma exigência, né? Até porque se as famílias puxarem aí a legislação, vão ver que isso não é verdade, que a escola não pode exigir laudo, que a criança não precisa do laudo para ter suas necessidades atendidas, e aí isso vai desvalorizar muito a tua postura profissional e o teu trabalho. Então, anota aí que você não é dependente de laudo, você é uma professora capaz de resolver todas as questões educacionais dentro do âmbito educacional, sem precisar da área médica. Embora sempre você saiba que a área médica pode sim contribuir muito com a gente. Então vamos lá. Vivian, e aí, então? Não preciso do laudo? Legal, ótimo, mais fácil, né? Porque tem muita criança que não tem mesmo. E o que eu faço, então? Como é que eu faço para lidar com essa criança, um número cada vez maior, eu não tenho auxiliar, a sala tá cheia? Vamos lá. Primeira coisa, lembrar que você precisa ter parceria com a família. Então, tudo que você puder conversar com a família, extrair da família, trocar com a família, melhor. E sempre deixar claro que você e a família são parceiros nesse processo, que vocês trabalham juntos. Obviamente, isso não é só com as crianças, né, com deficiência, com alguma necessidade, isso é com todas as crianças, e tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre essa relação, essa parceria, mas você precisa deixar claro aí essa parceria. É importante também que você tenha acesso a informações, a relatórios de outros especialistas que trabalhem com a criança quando houver. Ah, essa criança tem uma fono que acompanha, tem um psicólogo que acompanha, tem uma fisioterapeuta que acompanha. Ótimo! É importante que de tempo em tempo
esse profissional faça um relatório para você, te explique como está sendo ali o desenvolvimento da área dele e que você também possa fazer um relatório seu e encaminhar para esse profissional. Quanto mais atendimento de qualidade essa criança tiver, quanto mais ela tiver cercada de pessoas que possam ajudá-la a desenvolver todo o seu potencial, a conquistar todas as suas habilidades, melhor para a criança. Então, quando há essa possibilidade, use essa possibilidade, participe dessa equipe multidisciplinar para ajudar a criança. Nem sempre é possível, se a criança que você trabalha hoje, se a criança que está na sua sala não tem uma equipe, a família de repente nem aceita, tudo bem, você vai seguir e vai fazer as outras orientações aqui. Bom, dito isso, a gente precisa pensar em toda a nossa documentação, em toda a nossa estrutura do dia a dia, a começar pela rotina. Independente de qual e como seja a sua criança, né, o seu aluno, você precisa conhecer e entender quais são as necessidades dessa criança, o que essa criança gosta, o que essa criança já sabe fazer. Então começa a prestar bastante atenção, de uma maneira muito minuciosa, de uma maneira muito detalhista, anotando o máximo de informação possível a respeito de quem é essa pessoa, quem é essa criança, o que ela faz, sabe? Porque aí você já começa a ter indícios de como trabalhar com ela. Só de pegar esses primeiros pontos, você já vai entender quem é essa criança. E tudo isso você vai utilizar no seu trabalho do dia a dia. Ainda que você tenha, por exemplo, 2 crianças com autismo, elas não são iguais. Elas têm necessidades diferentes, elas têm momentos ali diferentes do dia a dia, coisas que gosta mais, coisas que gosta menos. Então, nenhuma criança é igual. Ainda que você tenha a criança laudada, por exemplo, por que eu falo que o laudo não é determinante? Porque vem o laudo lá e diz que a criança ela está no espectro, né, do autismo. Ok, e aí? Isso te diz alguma coisa? Isso não diz nada. Não é porque a criança é uma criança com autismo que está resolvido o seu problema. Você já sabe exatamente o que você vai fazer. Não, porque cada criança é única. Então você tem que seguir os passos aqui que eu tô te passando com todas as crianças, primeiro para conhecer essa criança. Então vai fazendo anotações a respeito dessa criança. O que ela gosta, o que ela não gosta, o que deixa ela animada, feliz, alegre, o que entristece essa criança, o que deixa ela mais fechada, o que deixa ela mais no mundo dela, independente da necessidade dessa criança, tá? Com todas as crianças. Inclusive com as crianças que não têm deficiência, né? Então é importante se apropriar do interior dessa criança, pegar o máximo de informação. E aí, como é que a gente vai usar essa informação? Vamos pensar na rotina. Tem criança que tem muita facilidade com barulho, tem criança que tem dificuldade com barulho, tem criança que se liga em coisas muito pequenas, né? Então, de repente, gosta de um brinquedo e não solta daquele brinquedo. Tem criança que se liga no interruptor de luz e aí ela quer ficar ali acendendo e apagando, ela é muito ligada naquilo. Então, tudo depende do foco da criança. E aí, conhecendo essa criança, tendo feito anotações, você vai primeiro adequar a sua rotina. Quais são os momentos da minha rotina que a criança se sente incomodada, ou que ela chora, ou que ela grita, ou que ela sai correndo, ou que ela não consegue participar? O que acontece com ela? Eu dei vários exemplos aqui. Quais desses acontece com a sua criança? Quais são os momentos que isso acontece? Você vai fazer um verdadeiro mapeamento, assim, do seu dia. Quais são os momentos que isso acontece? Puxa, sempre acontece na hora do lanche. Tô dando um exemplo, tá? Puxa, acontece na hora do lanche, tá? O que será que acontece no momento do lanche? Será que é o lugar? Será que são as pessoas? Será que é a comida? O que exatamente está atrapalhando essa criança? Está prejudicando essa criança? Então começa a observar. Ah, aparece alguém diferente lá no refeitório. E aí a criança estranha e não fica bem. Então a gente vai tentando ou fazer essa criança conhecer essa outra pessoa, né, e gerar um laço ali, uma conexão, ou de repente essa pessoa não vem naquele momento com aquela criança.
Percebe? Então essa observação da criança para entender quais são as necessidades dela é fundamental. E você vai fazer isso em todos os momentos. Ah, eu tô no momento do parquinho, eu tô no momento na sala, eu tô no momento no refeitório, eu tô no momento, sei lá, num gramado, no tanque de areia, em todos os momentos. Observar sempre o que ajuda essa criança a ficar bem e o que está dando ali um ponto de desequilíbrio, o que está desgastando ali, desagradando a criança. E aí você vai ajustar a rotina, você vai modificar a rotina de forma que continue atendendo aos demais, mas também possa fazer umas adaptações para que essa criança também se sinta acolhida, também se sinta bem, também se sinta confortável. Tudo bem? Agora vamos pensar no planejamento. Quando a gente fala de planejamento, a gente fala do desenvolvimento da criança, das oportunidades que nós vamos dar para essa criança no dia a dia de atingir todo o seu potencial. Então eu preciso planejar de acordo com as necessidades dessa criança. Então é importante que eu comece fazendo ali uma avaliação diagnóstica e veja, né, e observe na criança. Tem alguma coisa nessa criança que está em atraso? Seja no âmbito de linguagem, de motricidade, no âmbito socioemocional, enfim, em qualquer área de comportamento. Tem alguma coisa ali que está desajustada, que está em atraso nessa criança? Então eu vou fazer essa observação, eu vou fazer essa diagnóstica, vou anotar. E aí, no meu planejamento, eu vou sempre procurar trazer propostas, né, atividades, brincadeiras que promovam aquilo, que façam com que a criança desenvolva aquela habilidade que ainda não foi adquirida ou que está em atraso no desenvolvimento dela. Sempre pensando na individualidade das crianças, mas fazendo aquilo de forma coletiva, né? Eu uso as atividades e as intervenções para fazer ali momentos individuais e as crianças vão construindo tudo no coletivo. Então, na hora do planejamento, eu preciso saber exatamente o que essa criança precisa desenvolver, o que está em atraso. E eu faço isso com uma avaliação. A avaliação, ela é justamente a observação, né, do que está em atraso naquela criança, do que está em desenvolvimento naquela criança. Então, eu pego todo o meu planejamento, que eu já fiz, né, geralmente no início do ano, onde eu coloco ali as minhas expectativas, planejamento, diário de bordo, onde eu coloco as minhas expectativas, onde eu registro o que as crianças vão desenvolver naquela etapa, naquela fase da vidinha delas, né? E aí eu vou comparando aquela realidade, o que ela deveria desenvolver, com o que de fato ela está conseguindo me entregar, com o que de fato ela está apresentando no dia a dia. E eu vou fazendo essa comparação. É muito importante que a gente não faça a comparação de uma criança com a outra. Mesmo que seja duas crianças com deficiência, mesmo que seja a mesma deficiência, é muito importante que a gente não faça comparações entre as crianças. Não só na frente delas, o que seria um horror, mas nem pra gente falar, nossa, o fulano faz isso, o fulano não faz isso, como assim? Tenha sempre em mente que você vai comparar a criança com ela mesma. Então você olha para essa criança e olha para as avaliações anteriores. Olha para essa criança e olha para o primeiro dia de aula. Olha para alguma informação que você tem anterior dela. Se é uma criança que já estava na sua escola, conversa com a professora do ano passado. Veja como ele agia, pega os relatórios dela, para você poder fazer essa comparação dela com ela mesma e poder acompanhar o desenvolvimento. Você percebe que quando eu olho para o pedagógico, e a gente tem muita coisa para fazer no pedagógico, né? A gente tem rotina, tem planejamento, tem avaliação, tem atividades, né? Relatório, enfim. Acompanhar todo o desenvolvimento infantil. A gente tem muita coisa para fazer no dia a dia da parte pedagógica. A gente não tem tempo e nem necessidade de pensar no laudo. Você percebe como o laudo ficou pequenininho agora? As informações que o laudo vão trazer não vão fazer grandes mudanças na tua rotina, na tua avaliação, no teu planejamento. O que vai fazer grande mudança é a sua observação. E entender que você tem sim condições de olhar para essa criança e trabalhar o que ela precisa. É só parar para olhar quais são as necessidades dela. Então, a partir de agora, olhe com esse novo olhar. Com esse olhar
de quem de fato está conhecendo uma pessoa, né, uma criança, um outro ser, e quer entender as suas necessidades. Então converse, faça perguntas, é claro que vai variar aí da idade da criança, né, mas converse, faça perguntas, faça as anotações e vá programando o seu dia a dia sempre para atender as necessidades das crianças e eliminando coisas, momentos, brinquedos, o que quer que seja, que te cause problemas, até que você vai encontrando ferramentas para incluir isso de volta. Percebe como fica mais leve? Como não tem tanta diferença assim, falar assim, é que eu não sei trabalhar com uma criança com deficiência. Percebe que não tem tanta diferença assim? Uma vez que todas as crianças têm as suas necessidades, os seus gostos, né? A sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de ver os amigos. Cada criança é educada por uma família diferente. Então tem toda uma estrutura diferente. E quando a gente coloca todo mundo no coletivo, nós, professores, principalmente na educação infantil, a gente tem que olhar para cada um individualmente. E isso acontece não só com as crianças com deficiência, mas com todas as crianças. Então, a partir de agora, você percebe que não fica tão difícil, tão absurdo você lidar com uma criança com deficiência, com ou sem laudo. Porque você sabe que tudo que você precisa está no pedagógico. E aqui no meu canal você vai encontrar outros vídeos onde eu falo especificamente de rotina, onde eu falo de planejamento, onde eu falo de avaliação, para você utilizar com todas as suas crianças, entender as necessidades delas e trabalhando de acordo com o que cada um precisa. Agora, tem algo muito importante. Essa relação com a criança, ela precisa não só ser uma relação, claro, sempre de conhecimento e de respeito, que é fundamental para todo professor, mas precisa ser uma relação de troca. Você, de fato, precisa estar disposta e disponível para atender essa criança, para ajudar essa criança, para ensinar essa criança, para viver com essa criança, dividir ali um pedaço do teu mundo, do seu dia com essa criança. E quanto mais conexão a gente gera com a criança, mais fácil fica trabalhar. Então eu penso que a diferença maior está aí. Uma criança típica, mesmo que você não gere tanta conexão com essa criança, você consegue ir levando no dia a dia só com conhecimento. Uma criança atípica, você precisa gerar mais conexão, muitas vezes, para conseguir um desenvolvimento maior, para conseguir um sucesso ali no seu trabalho. Então, para você se sentir segura, a partir de agora, o seu foco tem que estar na observação dessa criança e principalmente no registro. Faça esse mapeamento completo de todas as características, de todas as necessidades, de todos os gostos, de tudo que a criança não gosta e passe a incorporar isso no seu dia. Quando a gente se desamarra dessas informações de, é muito difícil, tem muita criança, eu não tenho auxiliar, eu não tenho laudo. Quando a gente fica com essa carga negativa, que às vezes não é nem a gente que coloca, são outras pessoas que vieram com essa carga e colocaram em você. Quando a gente fica com essa carga negativa, é muito mais difícil. Vivian, mas é real, eu tenho muita criança na sala. Tá bom, a partir de agora, coloque as próprias crianças para se observarem. Coloque as próprias crianças para analisarem umas às outras, para trazerem informações umas das outras. Faça perguntas do tipo, Matheus, você acha que o Pedro gostou disso que você fez? Ou, você acha que o Pedro gosta dessa bola? Faça perguntas para as crianças, para que as próprias crianças possam descobrir umas das outras o que eles gostam, o que eles não gostam, como eles se sentem mais confortáveis. A partir do momento que você colocar isso para si, na sua vida, você agir dessa maneira aberta e espontaneamente, as crianças vão aprender. E isso vai facilitar. É muito mais fácil trabalhar com uma criança com deficiência quando as outras crianças sentiram que fazem parte daquilo e te ajudam com aquilo. Eu já senti isso na pele. Quando as próprias crianças percebem que elas podem ajudar aquela criança,
que elas podem participar de todo aquele processo, elas mesmas trazem as informações. Ô, Pro, o fulano falou não sei o quê, o fulano tá precisando não sei do quê. Às vezes a criança chora, um amigo vem te falar, não, Pro, não é isso, é que ele quer tal brinquedo, é que ele quer ir no parquinho, é que ele quer comer tal coisa. Às vezes a gente não percebeu o que é, só que outra criança percebeu. Só que para que isso aconteça, para que fique na sua sala esse clima gostoso, independente de você ter muita criança ou menos criança, auxiliar ou sem auxiliar, você precisa estar aberta para isso. Abre o coração. Gente, a Pro tá muito cansada. Tá muito barulho na sala. Vocês podem me ajudar? Ó, vamos fazer assim, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Quando você abre o coração, quando você pede ajuda, olha para a criança. Fulano, a Pro tá aqui e eu quero que você fique bem. Como eu posso te ajudar? Vivian, mas eu não sei, aquele menino, ele corre, ele faz isso, eu nem sei o que fazer. Pergunta. Mas ele não responde. Pergunta. Percebe? Quando a gente se abre para a possibilidade de comunicação, seja ela verbal ou não, as coisas começam a fluir. Quando a gente demonstra a nossa fraqueza para a criança, as coisas começam a fluir. Porque as crianças, elas são naturalmente respeitadoras, empáticas e carinhosas. Então se abre para essa possibilidade. Faça perguntas. Coloque na sua cabeça, eu não dependo do laudo. Eu dependo da parte pedagógica. A parte pedagógica eu sei fazer. Eu vou fazer a minha parte pedagógica. Eu só preciso me abrir. Eu só preciso ter espaço e dar espaço para as crianças poderem participar. É claro que precisa de conhecimento aprofundado, que a gente precisa de ferramentas e estratégias específicas, mas esse vídeo especificamente não é sobre isso. Esse vídeo especificamente é sobre a questão do laudo, não ser uma amarra na sua vida. E como você percebe, como você percebeu aqui durante essa aula, que você não depende desse laudo, que existe outro caminho, que aquilo que falaram para você, aquela ideia que colocaram na sua cabeça, ela não é real. Você pode ajudar essa criança, você pode trabalhar com essa criança, e essa criança super depende de você. Agora eu quero que você comente aqui embaixo, coloca aqui para mim o que você acha sobre tudo isso, se você era dependente do laudo, se você já recebeu algum laudo bacana, algum laudo que de fato te ajudou no dia a dia, ou não. Se você consegue se abrir para essa possibilidade, para essa conexão, se você tem mais dificuldade, se ficou dúvidas sobre tudo isso que a gente conversou aqui, eu vou adorar saber como você pensa, como você está agindo aí e quais foram as suas dúvidas. Então, comenta aqui embaixo, aproveita também e compartilha esse vídeo. Né? A gente falou no começo que está crescente o número de crianças cada vez mais nas escolas regulares, né? E obviamente as escolas não podem e nem devem recusar matrícula. Então esse número está cada vez maior, né? O censo escolar tem mostrado isso. Então a gente precisa estar preparada e as chances são que as suas colegas da educação infantil também estão passando por isso hoje. Então pega o link desse vídeo, compartilha com as suas colegas, compartilha no teu grupo da escola, mostra para mais pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.